Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast. Palavra prática. Hoje é um dia muito especial para nós. Sim, Nós estamos muito felizes e muito satisfeitos porque hoje nós vamos entrar no estudo do livro de João, no capítulo 3. O sim. capítulo 3 do livro de João é extraordinário, você vai ver. Vem com a gente estudar, pegue sua Bíblia. Chame as pessoas que estiverem com você aí para participar desse nosso estudo, porque o nosso foco aqui é levar uma palavra prática para a nossa e para a sua vida, e sempre olhando para as Escrituras nas línguas originais, no grego e no hebraico, para que nós possamos ser os mais exatos possíveis naquilo que nós estamos aprendendo. Por isso nós sempre vamos te convidar que você assista esse vídeo, assista nossos vídeos anteriores e continue conosco durante esses estudos, porque a nossa meta é estudar todo o Novo Testamento. Nós somos ministros da Nova Aliança. Isso Glória a aí. Deus, não é? Isso aí. Glória a Deus. Então, pegue sua Bíblia e vem conosco para estudar o livro de João no capítulo 3. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, nós temos que Orar. orar. Vamos fazer uma oração? Se você quer, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, por esse maravilhoso presente que o Senhor nos entregou, que é a Tua palavra, Senhor. A Bíblia, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos passos. E nós queremos, Senhor, te dizer que nós estamos agradecidos por esse presente que o Senhor nos deixou. Nós queremos também te dizer, Senhor Jesus, que estamos aqui reunidos em Teu nome. Por isso nós te pedimos a Tua presença aqui conosco. Porque a Tua presença, Senhor, é o nosso prazer. Bendito Espírito Santo, nós queremos te pedir que nos ensine as Escrituras, nos dê revelação, nos dê entendimento, nos dê compreensão daquilo que vamos ler, para que nós possamos compreender e poder aplicar na nossa vida prática. Porque sim, Senhor, nós queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos Amém? lá. Amém? Vamos lá então. Leitura do livro de João, no capítulo 3. O capítulo 3 de João é realmente fascinante, porque é uma conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos não era uma pessoa qualquer, nós vamos falar sobre ele também. Mas Nicodemos, já adiantando para você, Nicodemos era um fariseu, não é? E ele era dos que faziam parte do grupo dos anciãos dos fariseus. Ou seja, ele era muito respeitado, ele era um mestre, ele ensinava as pessoas a respeito da Torá, da Bíblia que eles tinham naquela época, não é? E ele então conseguiu essa audiência com Jesus. E foi interessante esse encontro deles, porque foi à noite, né? Sim. Foi à noite e provavelmente foi em particular. É. Interessante isso. Até para não causar escândalo. Exatamente. Se alguém visse Nicodemos falando com Jesus, certamente ele estaria com problemas naquela época. Isso mostra também como Nicodemos era diferente dos outros fariseus, e nós vamos ver isso nesse estudo de hoje também. Tá bom? Então, como que nós vamos fazer nesse estudo, né? O livro, o capítulo 3 de João, ele é muito rico, e essa conversa com Nicodemos também, ela tem muitas nuances que nós podemos aprender muitas coisas com essa conversa entre eles. Então nós vamos passando por alguns grupos de versículos, aí vamos parando e vamos comentando sobre isso, de acordo com os estudos que nós fizemos. É isso Tá bom? aí. Então, Vamos começar então no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Primeiro, pode ler pra gente? sim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Uau, olha que interessante, né? Nicodemos, ele já começa nessa comunicação com Jesus, reconhecendo quem ele era, né? Que ele era alguém que tinha sido enviado por Deus. Agora, sabe o que me chamou a atenção aqui? Que
Nicodemos, ele considerou os sinais que Jesus apresentou como mais importantes para esse reconhecimento que ele vinha da parte de Deus do que o próprio ensino que ele trazia, de Jesus. Né? Tanto que foi isso que ele falou. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Ele disse para Jesus. Né? Ele podia ter falado assim: Senhor, me explica melhor aquela história do reino de Deus que o Senhor falou e tal, que eu ouvi, ou que me falaram, não entendi direito isso, como que é? Mas ele veio falar para Jesus a respeito dos sinais. Interessante isso. Sim, bastante. Bastante, sim. E aí, assim, os fariseus, na verdade, eles achavam que Jesus era um impostor, porque, na verdade, eles estavam esperando um líder político e não um líder espiritual, né? Mas aqui Nicodemos, ele veio... Primeira vez que eu li esse versículo, eu até achei que Nicodemos tinha vindo falar com Jesus de uma forma... tirando onda, tipo assim, entendeu? Né? Então querendo pegar ali em alguma das pegadinhas. Exato, porque tipo assim, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Todos nós quem? Né? Tipo isso. Se os outros fariseus estavam contra Jesus. Todos contra Jesus e todos querendo pegar ele em alguma cilada para poder acabar com ele logo. Verdade. Né? Mas no decorrer da história a gente vai ver que realmente ele foi tocado pelos sinais. Claro, ele foi a primeira coisa que chamou a atenção de Nicodemos foram os sinais. Mas ele também estava prestando atenção no ensino. Exato. Mas foi o sinal que despertou Nicodemos. Isso acontece ainda hoje com muitas pessoas. Sim. Né? As pessoas elas acabam indo atrás de Jesus pelos sinais, pelas maravilhas, pelos milagres. E sim, Deus ainda faz muitos milagres. Nós temos prova disso aqui. A Fernanda foi curada de muitas coisas incuráveis por Jesus. Uma hora dessas podemos gravar esse testemunho com de certeza, cura. Com certeza, temos que gravar. Então, assim, tem muitas pessoas que vêm atrás de Jesus através das curas, dos milagres, das maravilhas que Jesus faz através das pessoas hoje em dia. Né? Através do Espírito Santo. E esse é o start que vem atrair a pessoa para depois ela começar a seguir Jesus e aprender mais sobre os ensinamentos dele. Claro, e depois colocar claro que depois Jesus, ele ampliou essa gama, tá? De sinais que nós, como discípulos, temos que prestar atenção. Sim. Que para Jesus não são somente os sinais e as maravilhas que são pré-requisitos para que um verdadeiro homem de Deus se manifeste. Sim. Não. Tem a questão do fruto também. Nós vamos chegar lá. Vamos. Mas, a princípio, os sinais estavam muito claros, né? Porque em todos os livros proféticos, em toda a história do Antigo Testamento, se fala a respeito dos sinais e das maravilhas que Jesus operaria, né? E que seria o sinal mesmo de que seria o Filho de Deus que viria ao mundo. Exatamente. Eles estavam esperando por um Messias que realmente fizesse sinais e maravilhas. Eles estavam aguardando por ele. Então, quando Jesus apareceu, né, causou toda essa multitude, essa diversidade de sentimentos a respeito dele. Sim. Uns tinham curiosidade, outros tinham raiva, outros tinham inveja. Né? Então, porque ele era muito simples, né? E Nicodemos, com essa busca a Jesus, essa procura a Jesus, com esse posicionamento que ele teve em buscar Jesus para conversar, mostra que ele era uma pessoa diferente dos outros fariseus. Porque os fariseus eles se mostravam como pessoas arrogantes, como pessoas orgulhosas, como pessoas que eram os tais, né, as pessoas mais importantes dentro daquele sistema religioso da época que governava o povo de Israel. Sim. Eles eram escravos ali de Roma, porém, no sistema religioso deles, era o que governava o povo todo de Israel. Sim. E os fariseus eram, entre eles, talvez os mais importantes. Né, junto com outros também, os saduceus, os essênios. Mas os fariseus eles eram muito ativos nessa liderança de Israel e muitas pessoas não gostavam deles por causa disso.
né? Porque eles eram arrogantes e tal. Tanto que o próprio João Batista e também Jesus, eles confrontaram os fariseus, né? Chamaram até eles de raça de víboras. A gente viu isso em vídeos anteriores que a gente fez, E a né? gente vai ver muitos outros aspectos no decorrer do estudo, né? Então, Nicodemos era diferente dos outros fariseus. Ele era humilde. Tanto que ele era um professor, ele ensinava, mas ele também estava aberto para aprender. E ele foi até Jesus buscando aprender aquilo que Jesus tinha para ensinar. Legal, né? Tremendo isso. Agora, o quanto nós também estamos abertos para aprender com Jesus. Por mais tempo de caminhada com Jesus que a gente tenha, a gente realmente precisa ter sempre, cultivar sempre esse coração de que a gente não... Tipo assim, se a gente acha que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. Somos eternos aprendizes. Sempre. É esse que é o nosso posicionamento correto diante de Deus, diante da palavra de Deus. Até porque cada vez que a gente lê o mesmo texto, parece que aquele texto ele nos ensina algo diferente que a gente não tinha visto na primeira vez. Por isso também que é importante ler a Bíblia várias vezes. E olha que interessante também, ó. Jesus era um jovem. Jesus era super jovem e 30 anos, Nicodemos era um senhor já de idade. Olha aí, ó. Né? Então, ele teve humildade sim para aprender com alguém que era mais jovem. Exato. Né? E quanto nós estamos dispostos a aprender com os mais jovens? Ah, isso é importante mesmo. Né? Normalmente a gente entende que aquele que é mais idoso tem mais experiência e mais conhecimento. Mas nem sempre é assim. Exatamente. Nem sempre é assim. Muitas vezes, a idade cronológica de alguém não define a maturidade espiritual dela. Exatamente. Tá? Às vezes, a gente encontra pessoas muito mais jovens, mas que são muito mais maduras espiritualmente que a gente. É verdade. Então, a gente abre os nossos ouvidos para realmente ouvir essas pessoas, Sim, né? Porque Deus tem sempre a nos ensinar. Sim. Né? Dentro da sua palavra. Até porque cada um tem a sua caminhada com Deus. Às vezes a gente encontra jovens por aí que têm, ou tiveram e têm experiências sobrenaturais incríveis com Deus. Né? E que podem nos ensinar muito, e eu espero que você também tenha essa mente aberta, esse coração aberto, para também estar recebendo tudo aquilo que Deus tem para entregar para você através da vida de outras pessoas. Isso. Né? E não se atente com a aparência, tá? Nem com a aparência e com a idade do teu interlocutor, tipo assim. Né? O que é importante é realmente se ele está dentro do que a palavra diz. Exatamente. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Versículos 3 e 4, então, por favor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Olha que pergunta, né? Como assim? Claro que ninguém pode voltar para o ventre da mãe e nascer uma segunda vez. Mas olha como Nicodemos estava desconectado daquilo que Jesus estava falando, né? Mas o que eu queria falar antes disso é o seguinte, que Jesus ele veio trazer um pré-requisito para que alguém veja o reino de Deus. É preciso nascer de novo. Nascer de novo. Ou seja, esse nascimento que nós temos não serve. Mas como assim nascer de novo? Claro, quando Nicodemos ouviu isso, ele entrou em parafuso, provavelmente. E tipo assim, como assim reino de Deus? Reino de Deus. Por quê? Se fala muito sobre salvação, salvação e volta de Jesus. E reino de Deus? É mesmo. Reino de Deus. Reino de Deus. Olha o que ele disse. Reino de Deus é um assunto muito extenso. Olha que Jesus respondeu. Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Gente, isso é diferente de salvação, tá? E é diferente de volta de Jesus. Reino de Deus é reino de Deus, salvação é salvação, volta de Jesus é volta de Jesus. Eu acho que nós temos que fazer um vídeo só sobre isso, porque é um assunto muito profundo, nós temos que fazer um estudo aprofundado sobre isso, mas porque existem nuances do reino de Deus Sim. E outra, ainda tem o reino de Deus e o reino dos céus. Tem versículos que falam do reino de Deus e outros que falam do reino dos céus. Sim. Eu já vi estudos de pessoas dizendo que são a mesma coisa. Mas a gente sabe que não é. Agora, uma coisa é certa: reino é reino. Ou seja, um reino tem um rei.
Não tem um presidente que foi eleito pelas pessoas pelo voto, seja o voto no papel ou seja voto eletrônico, né? O rei é um rei, é ele que está lá e ninguém vota nele. Assim é o reino de Deus. E o reino de Deus ele tem um rei, não tem um presidente. E é ele que governa. Nem o governador, nem o prefeito. E ele que dita as leis. Exatamente. Ele dita as leis e os seus súditos obedecem. Sim. É, e suas assim, leis são decretos? São sentenças? Exatamente. E precisam ser obedecidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque o Senhor nos levou a algumas viagens no Antigo Testamento muito interessantes, né? Sim. Agora, falando sobre o reino de Deus e sobre nascer de novo, né? Olha que interessante. Por que será que Jesus ou Nicodemos não entendeu o que Jesus falou? Quando Jesus falou isso, ele usou a expressão grega anotem. Estou lendo aqui, tá? As minhas anotações. Anotem. E nesse contexto significa sim nascer novamente, essa palavra. Mas também pode significar nascer do alto, do céu, ou então nascer da sua origem. E essa origem é algo muito interessante. Né? Eu creio, nós cremos que Jesus, quando ele disse nascer de novo, essa palavra anotem, ele estava se referindo a isso, né? A nascer de novo, porém na sua essência, nascer do céu. Sim. E Nicodemos entendeu nessa segunda tradução que seria um nascer literal, ou seja, ele teria que voltar para dentro do ventre da mãe para sair de novo. Ele não estava pensando nas coisas do alto, Exatamente. e sim nas coisas da terra. Exatamente. Jesus estava pensando em termos espirituais e Nicodemos em termos naturais. Por isso que Nicodemos não entendeu, né? Exato. Agora, olha que interessante. Isso nos lembra de um texto que está em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, onde o apóstolo Paulo nos dá uma instrução de como viver essa nova vida, depois que a gente nasce de novo. Vamos ler? Quer tirar ela ou não? Uhum. Quer tirar ela? Sim. Então tira que agora tem um versículo. Deixa. Sim. Tu quer ir lá brincar na rua? Bota lá na Então frente vai. e deixa lá. Mesmo que fique batendo na porta. Agora aqui são bastidores. Os bastidores. Bonitinha. Bonitinha. Vai brincar com teus amiguinhos lá. Vai brincar com os teus amigos. Isso! Eita! Depois vai ser fácil de temos que agilizar. Vamos acelerar. Então faz a leitura aí. Pode começar, direto. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida, verdadeira vida. Olha que legal. Né? Esse texto está nos mostrando que quando nós nascemos de novo, nós morremos para essa vida e nós temos agora uma verdadeira vida. Sim. Depois que a gente nasce de novo, a gente acessa a nossa verdadeira vida. Até eu lembro de Efésios que fala que Deus ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas, nós já estávamos com Deus. Sim. Então essa é a nossa origem. E como que a gente se conecta com essa origem? Através de Jesus. Exato. Tudo, É ele que nos reconecta à origem. Tudo acontece através de Jesus. Através do seu Espírito Santo. O Deus homem. O Filho do homem, como ele fala. Isso. Vamos seguir porque... Vamos seguir. Então olha só que interessante, né? E além de nós termos uma verdadeira e nova vida, agora é tempo de nós agirmos e pensarmos de acordo com as coisas do alto e não de acordo com as coisas daqui da terra. Isso. Com o modo de pensar, um modo de agir. Né? Então, essa é a recomendação do apóstolo Paulo, essa instrução, na verdade, não é nem uma recomendação, que nós devemos viver essa nova vida da maneira adequada. Isso, e para isso é importante ler a Bíblia. Exatamente. Porque na Bíblia tem todas as instruções de como pensar nas coisas do alto e agir né, de acordo. Exatamente. Porque a palavra fala também, se eu não me engano, lá no livro de Oséias, que diz o seguinte: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento do quê? Conhecimento da vontade de Deus, que está expressa e escrita na Bíblia.
Mas quer ver um exemplo? Lembrei agora de novo. Que a gente tem aqui grudado na parede, a gente falou isso no vídeo anterior. Olha só. Filipenses 4:8. Capítulo 4, versículo 8. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Exatamente. É uma maneira de pensar nas coisas que são do alto. Sim, mas também tem aquela coisa. Essa palavra, ela tem uma definição, certo? Mas muitas vezes o mundo ele dá uma definição de pureza, uma definição daquilo que é amável, uma definição daquilo que é correto, porém a origem não está correta. Sim. Então, a origem correta do que é correto, daquilo que é amável, daquilo que é nobre, é a Bíblia que fala. Isso. É a palavra que fala. Por quê? Porque Deus, ele nos traz a origem daquilo que é. Sim. E nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos chegar lá ainda nesses estudos que a gente vai fazer em todo o Novo Testamento. Existem espalhados essas informações. E a gente vai aqui cavocar elas, né? E trazer para a gente poder compartilhar com vocês tudo isso que a Bíblia nos mostra para a nossa vida prática do dia a dia. Né? Vamos continuar aqui com o versículo 5 ao 10? É isso aí. Vamos lá. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Olha só. Você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Olha como ele estava desconectado, né? Nicodemos desconectado daquelas verdades espirituais que Jesus estava ensinando ali. Mas aí tu percebe o seguinte: Nicodemos, ele não tinha o Espírito Santo. Verdade. Então ele não tinha como discernir espiritualmente a palavra de Deus. É verdade. Porque é o Espírito Santo que faz com que a gente tenha condições de discernir as coisas espirituais. O versículo 6 que nós lemos agora há pouco diz isso, ó. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz, ou seja, ele dá a luz, né? Ele pare. Ele gera, ele dá. Ele pare, né? Exatamente. Vida espiritual. Olha Exatamente, que interessante. Nós vamos ler mais sobre esse texto agora. Esse texto não, um outro texto que, né, o Senhor nos trouxe enquanto estávamos estudando, que é muito interessante. Porque assim, né, na verdade, Nicodemos, sendo um mestre em Israel, ele deveria mesmo se dar conta assim, do que Jesus estava dizendo. Pelo menos se lembrar, né? Pelo menos se lembrar. Por quê? Porque Jesus, quando ele falou sobre isso, ele estava falando de um texto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 25 a 27. Leia com a gente aqui para você entender como isso é profundo. Essa lembrança que Jesus trouxe sobre nascer da água e do Espírito, né? E que não foi claro. Não foi claro isso, né? Para ele, para Nicodemos, né? Então, vamos lá? Você pode ler para a gente? Sim. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhe darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Uau! Olha só, pelo que nós podemos ver nesse texto que a gente leu, o nascer da água, falando da água e do espírito, como Jesus falou,
O nascer da água, então, ele pode se referir a uma purificação exterior, assim como nós lemos nesses versículos, mas também é uma purificação da idolatria. Porque Deus, ele requer uma exclusividade da gente. Com certeza. Deus, ele requer que a gente adore a Ele sobre todas as coisas. Que a gente ame a Ele sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Esses foram os 2 versículos que Jesus deixou. Com certeza. Né? E por que isso? Porque Deus criou todas as coisas que existem. Seria a mesma coisa que você gerar um filho e esse filho não te reconhecer como pai. Ou não te reconhecer como mãe. É a mesma coisa. Aí você gerou, você nutriu, você cuidou, aí ele reconhece o tio como pai. Ou uma pedra como pai. Ou uma estátua. Ou uma estátua como pai. É. Complicado isso. Entende? Então Deus assim, não se agrada disso. Deus, ele não se agrada, é óbvio. Exato. E você? Se você tivesse um filho e ele reconhecesse o tio ou qualquer outra pessoa como pai, você não ficaria com ciúme? Você não ficaria furioso? Pelo menos frustrado, né? Falando a menor das emoções negativas. Que já é horrível, né? É. Então, assim, o objetivo do Senhor, o objetivo de Deus é nos levar a reconhecê-lo como Pai, porque esse, de fato, é o verdadeiro lugar dele na nossa vida. Porque por isso que Jesus falou, quando ele foi nos ensinar a oração, né, quando os discípulos perguntaram, isso lá no livro de Mateus, Senhor, como nós devemos orar? E aí Jesus falou, orem assim, Pai Nosso. Pai Nosso, exatamente. Entende? Reconhecendo a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Exatamente. Até porque Deus, ele não é um pai como nós, né? Nós somos imperfeitos, nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas crenças erradas, nossas crenças limitantes, nós temos um monte de defeitos na nossa vida, mas Deus não. Deus, ele é perfeito. Toda a perfeição habita nele, toda a sabedoria vem dele. Todo o conhecimento vem dele, ele é todo poderoso. Mas o único problema é que as pessoas dizem que amam a Deus, mas de fato não conhecem Deus. Exatamente. Então você não pode dizer que conhece Deus, sendo que você não conhece. Então, já veio o convite, fica com a gente. Se não inscreveu no canal, se inscreva, porque aqui acompanhando os nossos estudos, você vai conhecer a Deus como você nunca imaginou antes na sua vida. É verdade. Agora, um aspecto que Deus falou, que Deus falou aqui através do profeta é o seguinte, que ele quer exclusividade, ou seja, sem intermediários. Por isso também que Jesus ensinou que nós, quando queremos falar com o Pai, temos que ir para o quarto, fechar a porta e a sós falar com ele. Sim. E ele vai nos recompensar por essa busca em secreto. Isso é tremendo também. É verdade. Então, quando Jesus falou que é necessário nascer de novo, no versículo 7 que nós lemos, ele estava se referindo a esse novo coração e a esse novo espírito. Né? E quando disse que só o Espírito que dá à luz a vida espiritual, estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. Né? Não é tremendo isso? Olha como Jesus ele conseguiu explicar para Nicodemos essa profecia de Ezequiel anunciando aquilo que ele mesmo faria. Porque foi Jesus que, através do sacrifício dele, através da obra redentora dele, abriu essa possibilidade para o Espírito Santo vir sobre nós e habitar em nós. Então o plano de Jesus sempre foi esse, o plano de Deus sempre foi esse. Sim. Que nós fôssemos salvos e o Espírito de Deus viesse morar em nós. Isso já foi anunciado lá no livro de Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento. Isso mesmo. E aí, a partir do Espírito Santo, ele nos ajuda a transformarmos a nossa mente, voltarmos à origem, reconhecer Deus como Pai, né? Amar o próximo como a nós mesmos e adentrarmos ao reino de Deus. Show. Top, né? Top. Vamos continuar? Versículo 11 ao 15 agora? Eu lhe digo a verdade. Falamos aquilo
que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Uau! Todo que nele crê tem a vida eterna. Glória a Deus. Jesus, né? Bem, olha só nessa parte da conversa, Jesus ele já começou a falar dele mesmo, né? Anunciando ele para Nicodemos como sendo o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Deus que veio à Terra para viver como o Filho de um homem. Que tremendo isso. E Jesus já começou a falar sobre ele e também sobre a obra dele. Porque Jesus ele disse também para Nicodemos o que aconteceria com ele, que ele seria levantado em uma estaca, uma cruz, um madeiro, e ele seria levantado com um objetivo muito específico, um objetivo espiritual. É isso aí. Né? E é interessante lembrar sobre a história da serpente de bronze na estaca que Jesus contou para Nicodemos, porque essa história também ela é muito rica, ela é extraordinária. Né? E essa história aconteceu quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, e aí o povo começou a se queixar de Deus, contra Deus, né? Contra Deus e contra Moisés. Vejamos então na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9. É bem rapidinho, tá bom? Em seguida, partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Ah, essas serpentes, hein? Bem, nesse texto nós podemos ver que aquele povo, o povo de Israel, o povo de Deus, estava literalmente se queixando de barriga cheia. Né? Eles estavam atravessando o deserto, Deus estava provendo eles com alimento, com água, e eles estavam dizendo que não tinham o que comer. Então isso não era verdade. Porque Deus ele entregava todos os dias o maná para eles. E eles falaram também que eles não tinham o que beber, mas isso também não era verdade. Porque quando eles paravam em algum lugar, eles tinham sede, Deus usava Moisés para fazer água sair das pedras, das rochas. Então eles tinham o que comer e eles tinham o que beber. Agora, o que eu acho que deixou Deus bem bravo com eles foi quando eles disseram que o maná era horrível. Né? Imagina você fazer uma comida bem gostosa para o teu filho, você vai lá, usa todos os teus dotes culinários, aquela comida que você sabe assim que é o seu prato preferido, você faz aquela comida com todo o amor e com todo o carinho, e na hora de comer, o teu filho ou a tua filha olha para você com raiva, diz: essa comida está horrível. Quais os sentimentos que passariam no teu coração? Né? Né? Ainda mais que Deus ele vinha numa sequência de milagres, ele vinha numa sequência de favores ao povo. Ele tirou o povo da escravidão do Egito, conduziu o povo. Há poucos versículos atrás desses que a gente leu, Deus tinha dado uma vitória grandiosa para o povo de Israel também. E eles começaram a reclamar de Deus. Bem, o que Deus fez então? Ele enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Olha que coincidência.
Olha que coincidência. No Jardim do Éden também apareceu uma serpente cheia de veneno, né? E ela mordeu Adão e Eva. E eles acabaram morrendo por causa disso. Porque quando eles estavam no Jardim do Éden, eles não morriam. Não, e não faltava nada, eles faltava estavam no melhor lugar da Terra. Eles estavam providos por Deus. Tudo que eles precisavam, eles tinham. Sim. E aí, quando eles foram mordidos, entre aspas, por aquela serpente, eles acabaram morrendo alguns anos depois. Por isso tiveram que sair daquele lugar de provisão, né? Que era o Jardim do Éden. Sim. Bem, todos os problemas começaram a acontecer, né? Aí vem algumas perguntas, né? Será que no coração de Adão e Eva também eles não estavam reclamando, murmurando contra Deus? E será que a serpente que foi lá e conversou com Eva, será que essa serpente também não foi enviada por Deus? São perguntas que não temos respostas. Talvez um dia, quando a gente estiver diante do Senhor, a gente pode perguntar isso para Ele. Né? Bem, agora a resposta sim que nós temos através de Jesus foi que ele usou essa história para falar dele mesmo. Quando ele falou que Deus mandou fazer uma serpente e pendurar essa serpente num poste. Né? Deus disse: todos que forem mordidos viverão se olharem para essa serpente. Tremendo isso. Tremendo. Aí você imagina, todo mundo que... Imagina se fosse assim, hoje, né? A pessoa está no meio do mato, daqui a pouco vem uma cobra e tchá! Muitos morrem ali, muitos precisam andar muitas horas até chegar numa cidade próxima para tomar um soro antiofídico, né? Para não morrer. Uhum. E naquele caso ali, as pessoas só precisavam olhar para aquela serpente. Foi mordido? Olha, pronto, está curado. Uhum. Isso é uma coisa incrível, sobrenatural mesmo, né? Impressionante. Agora, Jesus, assim como aquela serpente de bronze, que acabava sendo usada para que Deus curasse as pessoas, para que essas pessoas vivessem, Jesus também. Ele foi levantado, ele foi crucificado para que todos que olharem para ele, para que todos que reconhecerem que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da ira de Deus. Sim. Né? Ele também veio para que nós vivamos. Sim. Para que nós sejamos curados, para que nós tenhamos vida. E como a gente viu há pouco, a verdadeira vida. Sim. E por que uma serpente? E por que a representação da réplica da serpente? Porque Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, ele tomou sobre si. Verdade. Ele não tinha pecado quando ele foi para a cruz. Ele não tinha pecado. Mas ele tomou sobre si tudo o que nós merecíamos. Aquilo que estava sobre nós. Aquilo que estava sobre nós, ele tomou sobre ele, para que ele fosse o sacrifício perfeito e definitivo. Se você quiser conferir isso, tá lá em Hebreus 8:10. E nos vídeos, né? Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre isso. Nós já falamos também. O Cordeiro de Deus. No vídeo anterior, né, a gente falou sobre o Cordeiro de Deus. É verdade. Então, se você quiser, não incrível. Ainda assista aos nossos vídeos anteriores, porque esse estudo de João ele é muito rico. Nós estamos aprendendo muito aqui, estamos podendo compartilhar revelações extraordinárias. Né? Isso mesmo. Nós estamos aprendendo e também estamos compartilhando aqui, porque nós queremos que você também seja alimentado através das Escrituras, da Palavra de Deus, a Bíblia. Então, olhe para Jesus e seja curado. Amém. Olhe para Jesus e tenha a vida eterna. Creia em Jesus e seja salvo. Amém. Amém. Aleluia. Simples assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar por hoje essa aula, esse estudo, porque agora, no próximo estudo, você não pode perder o próximo estudo, porque nós vamos entrar em João, capítulo 3, versículo 16. E nós vamos mergulhar com profundidade naquilo que Jesus falou para Nicodemos. Né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Deus é bom demais. Vamos orar e agradecer? Se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos hoje
receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para esse estudo. Nós te agradecemos por tudo que nós aprendemos, Senhor, e te pedimos que todos os ensinamentos que nós recebemos hoje, que eles fiquem, Senhor, gravados profundamente em nosso interior. Amém. Pai querido, nós queremos te pedir também por todas as pessoas que ainda assistirão esse vídeo, Senhor, que elas também possam ser profundamente impactadas pela Tua palavra, Senhor. Que haja salvação, que haja graça, que haja misericórdia sobre cada um que assistir a esse vídeo, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a nós, a nossa casa e também a casa dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Amém. Que o Senhor possa abençoar em todas as áreas das vidas deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém! Então, vamos ficando por aqui. Você que não segue ainda o nosso canal, se inscreve aí, aperta as notificações, o sininho para você receber as novidades quando a gente lançar novos vídeos. Você pode também curtir os vídeos, curte esse vídeo, comenta nele, compartilhe com alguém que você ama para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Se você quiser que a gente ore por você, deixa ali nos comentários também o motivo de oração que você precisa. Se você tiver também algum comentário, alguma crítica, alguma revelação a mais que Deus te deu sobre esses assuntos de hoje, também fique à vontade para colaborar com a gente, para que nós possamos todos crescer juntos. Amém? Amém. Então, que Deus te abençoe, a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até O próximo vídeo. então. Tchau! Tchau, tchau!